Olá, meus amigos, que bom estarmos de volta com vocês aqui para estudarmos a Palavra de Deus. O tempo está correndo, está ligeiro, os dias estão passando muito rápido. Na verdade, nesta correria da vida, cheios de tecnologias e compromissos, elementos que aparentemente iriam encurtar as distâncias ou facilitar o trabalho, têm nos deixado talvez mais ocupados, mais cansados e com menos tempo para usufruir as coisas boas da vida. Mas talvez uma lição de sabedoria para o nosso tempo é sabermos aproveitar aquilo que realmente é importante e essencial. Não cair no mito da urgência, trocando o que é urgente pelo que é essencial. Às vezes é urgente que você chegue a tempo, mas é essencial que você chegue com vida, tá certo? Não podemos ficar ocupados demais com coisas urgentes a ponto de esquecermos aquilo que é essencial. E é essencial tirarmos tempo para estudar a Palavra de Deus, para comunicar com o Sagrado, para ter comunhão com o Altíssimo. E nesse ponto, eu dou os meus parabéns a você, eu louvo a Deus por sua vida, porque você está tirando tempo para esta aula, para esse estudo da Bíblia Sagrada. Alguns até gostariam que fossem mais aulas por semana, mas esta é uma boa dica, que vale tanto para uma boa alimentação, como para uma boa aula. Sair com gostinho de quero mais. Ok, meus queridos, vamos então fazer a nossa oração para continuarmos hoje estudando o livro de Levíticos, tá bom? Ou Levítico, no singular. Então vamos orar a Deus? Prontinho? Já pegou sua Bíblia, caderno, copo d'água, tudo direitinho? Então vamos falar com o Pai Celestial. Querido Senhor, nosso amado Deus, nosso Criador, nosso Condutor, a Ti rendemos graças por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. A Ti, Senhor, rendemos o nosso louvor pela redenção que nós temos através do Teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelas lições maravilhosas desse livro, a Bíblia. Obrigado por cada página dela. Obrigado pela transcendência que sai de cada uma das suas histórias, das suas regras, da sua descrição da vida. Obrigado também, Pai, pela esperança. É porque nós temos esperança, é porque nós temos uma alegria que vem de Ti, que nós louvamos o Teu nome. Engrandecemos a Tua presença e nos colocamos como Teus servos, dispostos a aprender de Ti e cumprir a Tua palavra, não por nós mesmos, mas por Tua graça maravilhosa. Fica conosco, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu já falei com vocês na aula passada um pouquinho sobre o esquema, a estrutura do livro de Levítico. Nós já vimos também que interessante que Levítico está ali no coração do Pentateuco. Você tem Gênesis e Êxodo de um lado, tá certo? Números e Deuteronômio do outro, e Levítico fica no meio. Levítico está justamente entre números e Êxodo. E eu falei com vocês também como é que Levítico acaba sendo um divisor d'águas, um código de santidade, você lembra? A palavra expiação e a palavra santidade são os dois termos que mais dominam as páginas e a argumentação desse livro. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o conteúdo de Levítico, especialmente no que diz respeito àquelas cerimônias, àquela liturgia, aquele ritual do santuário que tem ligação específica com a obra ministerial do Messias, do Cordeiro de Deus. Mas antes, deixe-me falar com vocês um pouquinho sobre a comparação entre o Levítico e outros códigos que nós temos morais, será que seriam códigos de santidade? Nós vamos ver daqui a pouquinho, dos povos do Antigo Oriente Médio. Lembrando apenas uma coisa importante, como eu falei na aula passada, nós vamos tratar de Levítico, mas quando eu entrar, por exemplo, na parte do santuário, nós vamos ter que fazer referência novamente a grandes porções do Êxodo. Vai ser bom para você, porque nós vamos recapitular um pouco do Êxodo, e isto é proposital porque o Levítico dialoga com o Êxodo. É como se o Êxodo fosse uma lupa e o Levítico fosse a projeção dessa lupa. É como se o Êxodo fosse a teoria e o Levítico fosse a prática. Você compreendeu? Então vamos falar um pouquinho comparando as leis levíticas com outras leis, com outros códigos de ética, moral, comportamento
que havia no antigo Oriente Médio. Vamos analisar, por exemplo, as tábuas legais que nós temos ali encontradas em Hammurabi, que era rei da Babilônia por volta de 1750 a.C. aproximadamente, e também as regras de Ur-Nammu, que eram justamente aquele código de leis da antiga cidade de Ur, onde viveu ali Abraão. Estou falando de Ur III ainda, quando Ur ainda estava transitando entre os sumérios e os elamitas que haveriam de dominar a cidade. Então você tem aquelas regras de Ur-Nammu e o Código de Hammurabi. Eu poderia citar outros códigos, mas esses aqui são os mais famosos que nós temos. Que há alguma relação entre o Código de Hammurabi, por exemplo, e a Lei de Moisés, isso é notório. Por exemplo, você já ouviu falar na Lei do Talião, ou como diz em latim, Talionis Legis? A Talione Legis, ou Legis, significa a lei do tal qual. É aquela famosa lei, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isto foi escrito por Moisés em sua lei. Tanto é que Jesus, no Novo Testamento, fala: eu sei o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Você tem isto aí. Moisés escreveu, de fato, uma lei nesse sentido, de olho por olho, dente por dente. Só que Moisés escreveu isso no 15º século antes de Cristo. Contudo, Hammurabi está no 18º século antes de Cristo, bem antes de Moisés, e tem a mesma lei ali. Como eu falei também numa das aulas passadas, eu não entendo que a inspiração profética de Deus signifique ineditismo, que Deus soprou no ouvido do profeta algo que você jamais pode encontrar em outra fonte, de maneira nenhuma. Há verdades que estão na Bíblia, inspiradas por Deus, é claro, e as mesmas verdades são encontradas também em documentos não bíblicos, não inspirados por Deus. Então, embora a Bíblia seja a verdadeira palavra de Deus e contenha as verdades de Deus, ela não é a única que possui verdades divinas. É claro que isto não iguala a Bíblia a livros não inspirados. Ainda que algumas verdades bíblicas sejam encontradas em livros não bíblicos, pelo ponto de vista teológico, esses livros não servem de fonte doutrinária para mim, tá certo? Eu não posso cumprir uma lei bíblica apenas porque eu a li num documento não bíblico, quem sabe num tratado hitita, ou num documento sumeriano, ou em algum código de leis egípcio. A única questão que eu tenho que ter claro é que há verdades que estão na Bíblia, há verdades que estão fora dela. Uma outra coisa também que a gente aprende do modo como Deus inspira o profeta a escrever a Bíblia Sagrada, Deus não retira do profeta a possibilidade do diálogo textual com o mundo em redor. A gente chama isso de intertextualidade. A intertextualidade na Bíblia, ela pode ser vista de duas maneiras. Quando a Bíblia dialoga com a própria Bíblia, por exemplo, a intertextualidade do Apocalipse em relação ao Antigo Testamento. Eu vou já antecipar uma coisa que eu vou falar mais lá na frente, quando estivermos terminando as nossas aulas, quando estivermos entrando no Apocalipse. O Apocalipse curiosamente falando, paradoxalmente falando, o livro que mais faz referências a livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Nenhum livro do Novo Testamento faz mais referências ao Antigo do que o Apocalipse. Contudo, o Apocalipse não faz nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Nenhuma. Ele faz alusões, referências, mas nenhuma citação direta. Então, isso é um tipo de intertextualidade, quando o Apocalipse entra em diálogo com o resto da Bíblia, você entendeu? Quando, por exemplo, o modo como Mateus fala de Jesus assemelha Jesus a Moisés, isso é uma intertextualidade, um livro bíblico dialogando com outro livro bíblico. Mas acontece também uma intertextualidade entre a Bíblia e o universo que a cercava, quando o autor inspirado entra em diálogo com um autor não inspirado. Paulo, por exemplo, citou Arato, citou Epimênides, que eram autores gregos. Só para você entender. Continuando o que eu estou dizendo, nada impede que Moisés possa ter tido conhecimento dessas leis mesopotâmicas, como o Código de Hammurabi, que eu acabei de mencionar para vocês, o Código de Ur-Nammu, e a partir dessa interação, ele pode ter feito uma referência àqueles códigos, ou usado-os até
também na legislação mosaica. Isto não significa plágio, isso não significa dependência literária, isso não significa negação da inspiração profética de Moisés. É apenas uma compreensão de como se deu o fenômeno da inspiração, ok? E muitas vezes a apropriação de algo que está fora é porque faz sentido. Deixa eu explicar essa lei do talião que eu dei de exemplo para vocês. A lei do talião foi colocada no Código de Hammurabi para impedir a sequência infinita da vingança. É porque na cultura daquela época, uma cultura nômade, patriarcal, havia muito a ideia assim, de pagar com a mesma moeda. Embora a palavra moeda seja anacrônica para aquele tempo, porque a moeda não tinha sido inventada ainda, só para você entender. Então, suponhamos que eu tenho um vizinho que mata o meu irmão. Pelos critérios da época, era muito comum eu ir lá e matar o vizinho para vingar o meu irmão. Aí podia acontecer que o filho desse vizinho vem e me mata, porque eu matei o pai dele. Aí o meu filho vai e mata o filho do vizinho porque me matou, tá certo? Aí o tio do filho do vizinho vem e mata meu filho, ou seja, isso ia virar uma guerra entre famílias infinita. Foi por essa razão que Hammurabi prescreveu a lei do talião, do tal qual. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Essa ideia de talionis legis que eu falei com vocês, isso aí como os latinos a chamaram. Porque isso foi escrito lá em língua sumeriana e também em babilônico. Mas vejam bem a ideia, vejam a ideia. Se o meu vizinho matou meu irmão, eu vou lá e mato o vizinho para vingar a morte do meu irmão. E acabou. A partir do momento que eu fiz isto, nenhum parente do vizinho morto tem o direito de vingar a morte dele, porque eu já o matei em vingança do meu irmão. Eu também não posso agora, porque ele matou meu irmão, chegar lá e matar 2, 3 pessoas. Por isso que no caso dos filhos de Jacó, quando Diná foi violentada, eles chegaram lá e mataram toda a comunidade, e Jacó ficou apavorado, falou assim, nós vamos ser odiados por culpa de vocês. Porque foi aquilo que o pessoal do direito fala, é uma pena, uma compensação desproporcional ao delito causado. Seria algo mais ou menos como, por exemplo, se eu caí na obra e quebrei o braço, eu tenho que ser indenizado por ter quebrado o braço pela falta de segurança no trabalho. Eu não posso agora ganhar R$1 bilhão por causa daquilo ali. Seria desproporcional. Eu tive um braço quebrado, vocês entenderam? Moisés achou isso lógico e, inspirado por Deus, pegou esse pedaço da lei de Hammurabi e incorporou também na lei mosaica. Agora, apesar desse diálogo, é interessante, talvez até mais importante, avaliar as distinções entre a lei bíblica e as leis do mundo em redor. É bom também, é interessante, é curioso e até ilustra o contexto bíblico quando vemos as semelhanças. Porém, é muito interessante também vermos as diferenças. E é isto que eu quero mostrar para você. As diferenças entre aqueles tratados legais ali e as regras que eu encontro no Êxodo e especialmente no Levítico que nós estamos olhando aqui. Por exemplo, a primeira diferença que eu vejo no Código de Hammurabi e no Código de Ur-Nammu seria o seguinte: não existe nesses tratados nenhuma cláusula que providencie um benefício do perdão pela quebra de um mandamento, pela quebra da aliança. Não existe isso. O Levítico, se você for olhar, eu acho que quase 70% do livro são regras de sacrifícios a serem feitos por um pecado cometido, seja ele individual, coletivo, de uma pessoa comum, de um líder, de um sacerdote. Se o sacerdote pecar, ele tem que oferecer um sacrifício. Se o povo pecar, se for um pecado involuntário, se for um pecado inconsciente, sempre é uma disposição de perdoar aquele que quebrou o pacto, quebrou a aliança. Isto não existe na legislação da Babilônia, nem de Ur dos Caldeus. Não existe nenhuma ideia ali, só tem a regra e o que acontece quando você transgride. A regra e o que acontece quando você transgride. Não há o elemento do perdão. Isto aqui parece ser algo inédito para o mundo da época. A expiação, que eu falei com vocês que é uma palavra-chave para entender Levítico, ela é própria da Bíblia. Os povos em redor, isso aqui me chama bastante atenção, porque existe uma acusação
para mim aí, com todo respeito, uma acusação leviana de que o Antigo Testamento é legalista e que o Novo Testamento é que é o texto da graça. Um dia desses eu ouvi na internet um teólogo falando aí que alguém teve a infeliz ideia de juntar Antigo e Novo Testamento no mesmo livro, e que essa foi a pior das ideias. Porque o Antigo Testamento deveria ser deixado lá de lado, se alguém quisesse ler para conhecer o mundo de Israel, que lesse o Antigo Testamento, porque são visões diferentes. E a pessoa até citou Jesus falando assim, olha, eu sei o que foi dito aos antigos, não matarás, eu contudo vos digo. E a pessoa usou essa passagem de Jesus como a ideia de que Jesus estaria abolindo o Antigo Testamento, que Jesus estaria ridicularizando o Antigo Testamento, que o que interessa agora é o Novo. Só que a pessoa que falou isso, eu vou tomar licença para não citar o nome do teólogo, eu acho que ela foi infeliz em várias situações. A primeira delas é que quando Jesus fala aqui em Mateus capítulo 5, eu sei o que foi dito aos antigos, por exemplo aqui, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Ou mais à frente, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo, eu porém vos digo, ame seus inimigos. Jesus não está de maneira nenhuma invalidando a lei de Moisés. Pelo contrário, ele está colocando um padrão mais elevado ainda. Olha, por exemplo, eu sei o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem não adultera fisicamente, mas olha para uma mulher com olhar impuro, já adulterou em seu coração. Isto não é invalidar a lei de Moisés, pelo contrário, é colocá-la de maneira ainda mais forte. É como se alguém dissesse assim, eu sei o que foi dito aos antigos, não coma muito açúcar. Eu, porém, vos digo, se vocês quiserem ter saúde, não comam açúcar nenhum. Quer dizer, eu não estou invalidando o que foi dito no passado, pelo contrário, eu estou colocando a regra ainda mais firme, mais apertada, tá certo? Adultério não é apenas o contato físico, como vocês ouviram no passado, só o olhar impuro já é um adultério. Eu sei que foi dito aos antigos, não matarás, mas eu digo para vocês, mesmo que você não mata fisicamente, mas com a língua você prejudica o seu irmão, você está matando. Jesus estava pegando as regras de Moisés e tornando-as ainda mais firmes. Tanto é que, no final desse discurso, ele fala, sejam perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 48. E para não pensar que eu estou distorcendo as palavras de Jesus, ao introduzir esta série de frases, eu sei o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, ele falou de maneira muito clara no capítulo 5, verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E alguns leem, pois ele veio para cumprir, quer dizer, cumpriu, acabou, não tem mais nada a ver. Isso também é uma distorção das palavras de Jesus. Porque ele disse, não vim para revogar, mas para cumprir. Ora, se o cumprimento de Jesus significa revogar, eu vim para cumprir, então é porque acabou? Então o cumprir é revogar. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Então cumprir significa justamente não revogar. E quer ver a continuação? Ele fala, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. E ele diz, porque eu afirmo a vocês, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Então, por mais que eu respeite a opinião diferente, o contraponto, o contraditório, como dizem, eu acho que declarações como desse teólogo que eu vi na internet, elas são uma forma muito leviana de tratar o Antigo Testamento, que foi igualmente inspirado por Deus. E eu, do ponto de vista arqueológico, quando eu comparo o livro de Levítico com essas leis em redor, eu vejo uma superioridade tão grande, uma graça tão grande. O exemplo eu estou dando para vocês aqui. Eu olho para as leis em redor, eu não vejo nelas nenhum espaço para o perdão, para a remissão de um pecado. Eu vejo apenas assim, a falta, o delito e a consequência.
O máximo que eu poderia chamar de dispositivo de perdão na legislação da Mesopotâmia seria aquele momento que fala como é que você deve indenizar aquele que você fraudou, dando a ideia suposta que a indenização liquidaria a minha culpa, a minha dívida. Mas, mais uma vez, quem é responsável por sanar o problema sou eu mesmo. Tá certo? Na Bíblia, não. Eu peço perdão. É lógico que, sendo uma questão material, tem também a disposição da lei mosaica. Se você faz um dano a alguém, você tem que pagar, às vezes até com a própria vida. Porém, a disposição do perdão, do sacrifício colocado no livro de Levítico, está muito forte ali para mim. Isso é muito forte. Mesmo dentro da legislação assim, nós vemos às vezes alguns irmãos que, para poder valorizarem os 10 mandamentos, acabam também colocando a lei cerimonial, que está em Levítico, como uma lei secundária. Eu já vi também muitos irmãos ensinando, não, na verdade a lei que Cristo aboliu foi a lei de cerimônias. Aí pego aquele texto de Paulo, que Paulo fala, né, a lei de ordenanças e tudo mais, como se Paulo também estivesse pejorando essa lei ou invalidando essa lei. De maneira nenhuma. Paulo enaltece a lei de Deus. Paulo era um judeu. E embora eu esteja consciente de que as leis levíticas de sacrifício findam na cruz, fique tranquilo, eu não continuo oferecendo sacrifício de cordeiro até hoje. As leis levíticas de sacrifício findam na cruz. Nós não precisamos mais hoje de circuncisão, nem de sacrificar os cordeiros ou os pombinhos. Apesar de eu saber disso, eu também tenho que ter a consciência do papel da lei cerimonial no passado. Raciocine comigo. A lei dos 10 mandamentos, ela mostra o pecado, ela mostra a culpa, mas quem mostra a solução é a lei cerimonial. É ela que mostra a morte do cordeiro. No Decálogo, nos 10 mandamentos, é o espelho, onde eu vejo o Rodrigo sujo. Na lei cerimonial, é a água, onde eu vejo o Rodrigo que pode ser limpo, perdoado e aceito por Deus. Estão percebendo? Então, embora eu reconheça que muita coisa findou na cruz, porque era apenas uma legislação tipológica para a vinda do Messias, eu não posso tomar isso aqui como outra coisa, senão a palavra de Deus revelada. Na continuação, a outra diferença que eu vejo entre os códigos ali do Antigo Oriente Próximo e os códigos do Levítico é que a aliança que o Levítico aparece é a aliança com o único Deus, enquanto os códigos apresentam regras e leis, disposições que agradam deuses e protegem o indivíduo de deuses menores ou de demônios. Eu poderia até, numa forma mais sintética, dizer que um resumo desse corpus legal, desse corpus jurídico do Antigo Oriente Próximo, seria um código de leis de amuleto. Eu vou até criar um neologismo. São leis amuléticas. Leis de compensação, como eu falei, se você fizer isso, tem que indenizar assim, assim, assim. E, em segundo lugar, leis também de amuleto. Eram requisitos que serviam para proteger o indivíduo contra demônios. Outra diferença que eu vejo, nas leis do Levítico, há uma presença real de Deus no santuário, enquanto nas leis da antiga Mesopotâmia, há apenas a presença simbólica de um ídolo. Isso é curioso. O mundo pagão sabia que o ídolo não era o Deus, era uma representação do Deus. Então aqui está uma diferença muito grande entre o santuário de Levítico e aqueles santuários pagãos que havia no Antigo Oriente Próximo. No santuário de Levítico, a presença do Deus único de Israel é uma presença real dentro do santuário. Embora a palavra Shekinah não esteja na Bíblia, é uma palavra posterior, ela significa a glória de Deus. E eu repito, embora o termo Shekinah não esteja ali, o seu conceito está, porque a Bíblia fala da nuvem, da glória da presença de Deus habitando junto com o seu povo. Lembra o que eu falei na aula passada, quando eu descrevi para vocês em Êxodo capítulo 25, onde Deus fala, Moisés, faça um santuário para mim, que eu vou descer do Sinai. Eu vou morar no meio do povo. Senhor, mas
a tua glória vai caber num templo, num santuário? Eu dou um jeito. Em essência, como disse a própria Bíblia Sagrada, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O próprio Salomão, ao fazer a inauguração do templo em Jerusalém, no 10º século a.C., Salomão disse: Senhor, nem os céus dos céus te podem conter. É como se ele estivesse respondendo aquela pergunta: existe um espaço que caiba a Deus? É claro que não. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que o universo. Deus não é nem dimensionável. Mas olha aqui o paradoxo de Deus. Embora, de acordo com Salomão, não existe um espaço que caiba a Deus, ele, paradoxalmente, cabe no santuário. Ele se faz caber no santuário. Ele diminui a glória dele para estar presente junto com o povo. E no Novo Testamento, isso se torna ainda mais forte quando ele novamente passa a caber num corpo humano chamado Jesus de Nazaré. É por isso que é dito que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu me lembro agora de um filósofo judeu chamado Emmanuel Levinas, que ele fazia essa pergunta: pode o infinito caber num espaço finito? A resposta bíblica é sim, porque Deus, que é infinito, pode morar no coração humano. E no passado, ele coube no santuário. Então a presença dos ídolos nos santuários pagãos eram apenas um símbolo de uma divindade que jamais viria ali. Mas no caso bíblico, não. Deus, de fato, habitava com a sua glória velada naquele santuário. E, em quarto lugar, eu vejo também que na Bíblia, no livro de Levítico, nós temos a predisposição de sacrifícios de expiação ou reconciliação com Deus. Já nas disposições legais do Antigo Oriente Próximo, como eu mencionei no item 2, nós temos apenas amuletos de proteção. Aqui, o sacrifício era para fazer parte do pacto, da aliança com o único Deus. Já nos dispositivos legais dos vizinhos, era apenas para proteger a casa, a família ou o próprio indivíduo de um mal-olhado, de um feitiço ou de um demônio ou de um espírito maligno. Está gostando dessa comparação? Vamos fazer mais uma aqui para a gente poder encerrar a aula de hoje. Veja bem, eu tenho um outro tratado também do Código de Exnuna, que me diz algo muito interessante. Não somente Exnuna, mas também o Código dos Hititas. Nesses códigos, nós temos uma ênfase em leis do comércio, economia, impostos, assassinatos, roubos, ofensas sexuais. E embora no livro de Levítico nós também tenhamos uma disposição sobre a lei da pureza no casamento, a lei da pureza sexual, e no livro de Êxodo você tem uma disposição também ou outra sobre o assassinato, embora também isso exista na legislação mosaica, a ênfase da legislação mosaica é sobre a santidade e a expiação. Traduzindo em miúdos, seria como se as leis do Antigo Oriente Próximo estivessem preocupadas em fazer sujeitos, cidadãos e cidadãs legalmente bem doutrinados. Ao passo que o Código Mosaico está tentando fazer pessoas que sejam santas e perdoadas. Percebeu a diferença? Nas leis do Antigo Oriente Próximo, a intenção é ter cidadãos bem treinados no seu comportamento para cumprir, assinale essa palavra, legalmente a lei dos deuses e se proteger contra os demônios. No Levítico, a intenção é fazer com que as pessoas se tornem santas e perdoadas. E a palavra máxima para perdão aqui é a palavra expiação, que eu vou falar melhor sobre ela com vocês na nossa próxima aula. O nosso horário está ficando por aqui, mas eu sei que você fala, mas eu queria um pouquinho mais, eu estou ansioso para saber mais sobre Levítico. Aguarde, tá bom? Semana que vem a gente tem outro encontro aqui para continuar o nosso estudo, para continuar a nossa análise da Bíblia Sagrada, e eu fico muito feliz de ter você
como meu companheiro, a minha companheira de jornada nesse estudo aprofundado da Palavra de Deus. Agora, antes de despedir, eu quero reforçar aqui o pedido que, vez ou outra, eu faço. Seja você aquele que nos ajuda a propagar esse curso, tá bom? Você tem muitos amigos aí no WhatsApp, você tem parentes, aquela sua tia que gosta de conhecer a Bíblia, manda para ela, tá certo? Beneficie outras pessoas, ajude outras pessoas a conhecer esse conteúdo também. Às vezes uma piadinha a gente acha tão engraçado e manda para a família, manda para todo mundo. Então vamos mandar o link aqui do curso também, vamos ampliar essa família. Sim, porque mais do que uma sala de aula de milhares de alunos, nós já somos uma família estudando a Bíblia todos juntos aqui, tá certo? Então fique com Jesus, eu aguardo você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!